Temos um momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 586 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Prezado senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a vossa senhoria as seguintes leis sancionadas. A Lei Municipal número 3073 de 2025, cuja súmula versa sobre institui a Semana Municipal de Conscientização sobre os riscos das apostas e da ludopatia e proíbe a veiculação de publicidade de casas de apostas e jogos de azar em espaços públicos do município de Jaguariaíva e da outras providências. Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 955, no dia 22 de agosto de 2025. A Lei Municipal número 3074 de 2025, cuja súmula versa sobre altera dispositivos da Lei Municipal número 2759, de 24 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Jaguariaíva para fins de compatibilização das atividades de saneamento básico com o zoneamento urbano e da outras providências. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 955, do dia 22 de agosto de 2025. A Lei Municipal número 3075 de 2025, cuja súmula versa sobre altera a Lei Municipal número 3042 de 2025, que cria tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte e outras de que tratam as leis complementares federais número 123 de 2006, 128 de 2008 e 139 de 2011 e da outras providências. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 957, do dia 27 de agosto de 2025. A Lei Municipal número 3076 de 2025, cuja súmula versa sobre altera a Lei número 2964, de 7 de junho de 2023, para adequar a distribuição do orçamento da campanha de incentivo ao pagamento do IPTU e destinar recursos ao programa Nota Município, Nota Jaguariaíva, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 958, no dia 29 de agosto de 2025. A Lei Municipal número 3077, de 2025, cuja súmula versa sobre autoriza o município de Jaguariaíva, Estado do Paraná, a aprovar a alteração da natureza jurídica do consórcio intermunicipal SAMU Campos Gerais, SIM-SAMU, de direito privado para direito público, nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 960, do dia 3 de setembro de 2025. A Lei Municipal número 3078 de 2025, cuja súmula versa sobre institui o programa Cuidando de Quem Cuida, voltado ao apoio psicossocial às mães e famílias atípicas do município de Jaguariaíva, estabelece a Semana da Maternidade e Paternidade Atípica e da outras providências, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município de Jaguariaíva, na edição de número 961, do dia 5 de setembro de 2025. A Lei Municipal número 3079 de 2025, cuja súmula versa sobre fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder à desafetação do imóvel público municipal, objeto da presente lei, e proceder à concessão de direito real de uso e da outras providências, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 964, do dia 12 de setembro de 2025. A Lei Municipal número 3080, de 2025, cuja súmula versa sobre fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder à desafetação do imóvel público municipal, objeto da presente lei, e da outras providências, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 964, do dia 12 de setembro de 2025. A Lei Municipal número 3081, de 2025, cuja súmula versa sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma parte de terras situada no quadro urbano dessa cidade, com área de 1.893,85 metros quadrados, situada no lugar denominado Ponte Velha, matriculada sob o número 13.054 no CRI dessa comarca, ao Governo do Estado do Paraná, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição número 964, do dia 12 de setembro de 2025. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal.
o ofício número 585 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Prezado senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação e votação desta Casa de Leis em caráter de urgência, projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula versa sobre: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a patrocinar e subvencionar eventos culturais, esportivos e educativos e dá outras providências. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. E um convite à Secretaria Municipal de Habitação, SENHAB, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família, SEDESF, tem a honra de convidar Vossa Excelência para uma tarde especial em comemoração ao 5º aniversário do Condomínio dos Idosos e abertura do Mês dos Idosos. Data, 1º de outubro de 2025, o horário, 13h30, local, Condomínio dos Idosos. Sua presença será de grande importância, contamos com sua participação. Atenciosamente, Caroline Slobodá, secretária municipal de Habitação, e Cleia Valenga Slobodá, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mulher e Família. Essas eram as leituras do dia. Obrigado, doutor. Na sequência, passamos ao grande expediente, espaço dedicado ao uso da tribuna pelos senhores vereadores previamente inscritos. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, os vereadores inscritos serão chamados em ordem alfabética, com rodízio semanal. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, tem 11 vereadores inscritos e está com a palavra o vereador Alencar. Presidente, só para permissão de falar do lugar. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todos os vereadores. Boa noite, presentes. Rádio Jaguaraíva, pessoal que vai assistir depois pelo YouTube, redes sociais. Bom, presidente, falando sobre essa semana, tivemos uma notícia bem ruim para a gente que mora em Jaguaraíva. Perdimos um amigo que é conhecido de todos, acredito que todo mundo aqui presentes. O senhor Quito Cojo, que era um trabalhador, foi vereador junto com meu pai, um cara excelente, um exemplo de pessoa. A gente fica triste porque na perca de uma pessoa da personalidade dele, que estava atuando na Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, sempre dedicado, sempre atendia a população, pedido, certeza de todos os vereadores. A gente fica triste com essa perca. Deixo aqui também meus sentimentos para toda a família. E aproveitando aqui, Rafael, queria dar os parabéns para você sobre o teu livro, sobre os 1.492 dias da administração do prefeito Aristides Fernandes Soares, o Tidoca. Parabéns e ter uma pessoa como você perto da gente, um exemplo, historiador, lançando um livro aí, levando o nome de Jaguaraíva aí para falar assim para o mundo inteiro, porque o livro fica eternizado, vai para o mundo inteiro. Então, a gente fica feliz aí com o teu lançamento. Não pude estar no dia, mas quero dar os parabéns pessoalmente para você. Meu parabéns em um jaguarivense como você, e tem uma grande história para frente. É isso, senhor presidente. Uma boa noite. Está com a palavra o vereador Francilei. Senhor presidente, peço para falar aqui da cadeira. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Boa noite aí a todos os nossos assessores, o Nelson, lá do Pesqueiro, o Robson, o Carlos, esqueci o nome da senhora lá, mas... filho do nosso amigo Adilson Passos Félix, que está presente aqui também, né? Minha gente,
Só para já avisar também, na quinta-feira teremos aqui uma apresentação do segundo quadrimestre, às 9 horas da manhã, então convido a todos os vereadores que se façamos presente aqui, vamos, né? É importante esta apresentação, é uma prestação de conta do segundo quadrimestre. Gostaria de começar também a minha mensagem falando sobre o nosso grande amigo, historiador de marca maior jaguaraivense, Rafael Pumi. Apresentou seu livro, falando sobre o prefeito Aristides Soares, o nosso Tidoca, na época, nos anos de 55 a 59, épocas muito difíceis, Jaguaraiva tinha muitas dificuldades. Ele foi lendo o livro e vendo a explicação do Rafael no dia da apresentação, a gente ficou assim, impressionado o que era aquela época e o que é hoje, né? E naquela época, Moisés Lupião era o governador do Paraná, e em 1957 mandou para ele aqui a primeira patrola para Jaguaraiva. Então, e com aquela patrola ele fez, olhando o livro, que a gente vê, a Avenida Antônio Cunha, né? Matarazzo, foi aberta naquela época. Então, e de 55 para cá, 59, quando ele terminou seu mandato, e veio outros comandantes, mas então, a toda a família do seu Tidoca, nossos parabéns. E, Rafael, eu acho que você foi muito feliz a começar a descrever os prefeitos, e começando pelo seu Tidoca e nosso Aristides Soares. E para nós, jaguaraivense, é orgulho ter em nossos meios um historiador, que ali a gente viu, você trouxe de Ponta Grossa, ou seja, a vitrine de historiadores do Paraná está ali em Ponta Grossa, e você trouxe todos aqui, e eles deram até um título para você também, Rafael. Então, você foi uma pessoa, naquele momento, também homenageado por essas pessoas. Então, Deus abençoe e que venham muitos livros pela frente. E, com toda certeza, estaremos juntos comemorando essa sua vitória. Parabéns. E, paralelo a isso, no dia de ontem, também nós perdemos o nosso ex-vereador, presidente da Câmara e grande servidor público, nosso amigo Marco Aurélio Cojo, o nosso compadre Quito, o companheiro de todas as horas em Jaguaraiva. O Rafael até falou já hoje que não nasce mais uma pessoa para fazer o que o Quito fazia. Mas eu ainda vou um pouco mais longe. Eu acho que, pelo menos por ano, no Brasil inteiro, deve nascer pelo menos um Quito Cojo. Que Deus é bom e tem que ter pessoas desse tipo dentro do município, dentro da nossa nação, para que se resolva. Pessoa estimada, pessoa amada, e vendia sempre para todos alegria, nunca se pesou em atender ninguém. Ele tinha a sua mensagem, você pedia as coisas para ele, ele poderia não poder atender naquele momento, mas ele dizia, tal dia a gente vai dar um jeito, ou daqui uns dias nós vamos lá. E também, se não podia, ele dizia, não, nós temos que fazer uma cartinha para a chefia e vamos resolver. E era por aí. Então, gente, nós precisamos, assim, homenagear essa pessoa. Então, eu digo que Jaguaraiva perdeu, na realidade, um cidadão benemérito, aquele que fez por merecer e honrou o que fez aqui. Então, hoje, ele está lá na querência eterna, junto ao nosso Pai do céu, junto a um trono de que todos nós um dia almejamos, né? Não tem quem escape dessa, faz parte da nossa vida. Dói de nós perder uma pessoa deste estirpe, mas, gente, que Deus o tenha lá em cima e legado a ser seguido. Então,
aos familiares, nós pedimos que Deus conforte a cada um, a cada uma. E eu gostaria de pedir a todos os senhores, nesse momento, ao presidente da casa aqui, para que façamos, não sei se é bem o nome, é uma moção de votos de pesar pelo passamento de Marco Aurélio Coxo, e com a assinatura de todos os vereadores. E se precisar alguma coisa do histórico dele, eu me proponho a buscar. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e até a próxima reunião. Está com a palavra o vereador Marquito. Senhor presidente, com sua permissão, aos nobres colegas também, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariúna, inicialmente falando, né, como meus antecessores aqui fizeram uso de suas palavras, enaltecendo a biografia, o lançamento do segundo livro, né, do Rafael, esse querido historiador, filho genuíno da nossa querida Jaguariúna, que nos traz orgulho, que procura, né, em seu legado, que já tem bastante, se dedicando assim em dar voz e vida ao passado de nossa Jaguariúna, mergulhando, né, nas raízes da nossa comunidade, documentando de forma ímpar as histórias, as tradições que moldam nossa identidade. Então, a gente fica orgulhoso e confesso a você, Rafael, que eu pensei em casa, né, será que eu vou? Meu Deus do céu, preocupado com você que eu estava, achando que ninguém fosse, né, porque tem que ter coragem para você lançar um livro, não é fácil, né? Sim, em festas maiores é difícil você, né, atrair as pessoas, imagine uma situação dessa. E me deparei com uma situação que fiquei muitíssimo feliz. Não tinha lugar mais para entrar no nosso querido prédio, no qual foi escolhido por ele, porque lá, esse livro do qual ele lançou, do seu Tidoca, foi aonde o seu Tidoca foi prefeito, né? Que é a Casa da Cultura, e que, por coincidência, eu passei um mandato lá também, como vereador. E, com muita tristeza, difícil, né? Engasgado para falar aqui, né? Pegando a palavra do Alencar, do França, e depois somando com os demais companheiros, em falar desse amigo de longa data, o Quito, né? Idade quase próxima à minha. Convivemos em 3 mandatos juntos, presidente, um parceiro, né, Gordo? E a definição única só que eu posso falar dele é porque, geralmente, quando a pessoa vem a falecer, né, aí todo mundo fala que é uma pessoa maravilhosa, isso, aquilo. Todos nós temos erros, temos defeitos. Mas a definição que eu faço do Quito Coxo é a demonstração que ele dava a todos nós de não ter essa indiferença que tem hoje, né, da nossa sociedade, não só em Jaguariúna, como no Estado, em nossa nação, esse preconceito, quer dizer, você não via nada disso nele, você não via cara feia, você não via indisposição por parte dele, todo mundo sempre elogiando a atitude do Quito, não só como vereador, servidor público, que foi como nós somos, né, escolhido, né, por representantes, no qual teve êxito em 3 mandatos, e também pela qualidade, né, do qual ele se prontificava e se doava, não pelo salário, porque, desculpe eu dizer a todos vocês, esse era uma pessoa que se pagava, né? Isso é incontestável, né? É ruim a gente falar isso, mas é a pura verdade, né? Não, jamais, eu cansei de ver o Quito no sábado, no domingo, trabalhando, né?
sem ter gratificação, sem ter hora extra, nunca vi ele reclamar de salário de forma nenhuma, de nada. Então, a definição dele é educação, respeito e amor. É isso. Muito bem falado pelo França, que Deus abençoe esse grande amigo que, infelizmente, né, nos deixou, mas que, infelizmente, pudemos, Rodrigo, ter o privilégio que Deus nos deu para poder conviver um bom tempo com ele, né, e um dia estaremos juntos. Né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador Marcos. Peço licença, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente, funcionários dessa casa. Também queria deixar aqui meus parabéns ao nosso amigo Rafael, né? Falei assim que eu queria estar ali do teu lado. Então, foi um sucesso. Fiquei muito feliz de poder estar ali do lado seu ali e ver o quanto você batalhou para correu atrás de histórias. Eu tenho certeza que esse livro foi muito, muito trabalhoso para você, mas você conseguiu, né? E está aí lançado o seu livro. Então, você é merecedor desse sucesso, pode ter certeza disso, né? Cara batalhador. E a gente fica feliz por você ser um grande amigo da gente, e a gente está junto sempre. Então, mais uma vez, meus parabéns. E também não poderia, né, deixar de falar do nosso amigo aí, do legado que ele deixou para nós, né? Então, o seu Quito, eu desde menino, eu era fã dele, né? Fiz amizade com o Juninho, foi uma pessoa que deixou um legado muito grande e serve para nós nos inspirar, né, nas amizades, né, na educação, no respeito que aquele homem tinha por todas as pessoas. Ele não sabia dizer não para ninguém, né? Então, é triste, mas o que a gente tem que pedir? Pedir para Deus confortar o coração de todos os familiares. É uma perca, né, muito grande, né? Então, são essas minhas palavras, né? Que Deus, tenho certeza que Deus o recebeu de braços abertos lá no céu, que um homem daquele, de uma pureza, né, imensa, e deixou um legado. E pode ter certeza que sempre, sempre nós vamos lembrar do seu Quito. A última vez que eu conversei com ele era 6 horas da manhã, Rafael. Ele estava aqui na praça, que eu vim trabalhar na igreja ali, estava ele e uma senhora, como bem disse o nosso amigo Marquito. Não tinha, era um domingo de manhã e ele ali para deixar bonito. Então, que Deus já recebeu, né? Então, e que Deus conforte o coração da família dele, né? São essas minhas palavras. Boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Reginaldo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Bom, eu, como estava comentando com meus companheiros ali, conheci o seu Quito, né, faz uns 2 anos. Queria ter ficado mais tempo, né, junto com ele. Para mim, foi emocionante, assim, porque até a semana passada, eu estava comentando até com o Pominha ali, até conversei com ele para ele atender os serviços ali, e ele, no outro dia, ele atendeu. Daí ele falou assim: só que eu vou cobrar uma coisa de você. Eu quero que você use o chapéu, né, do seu personagem. E então, para mim, foi um baque. Ontem, quando eu retornei do sertão, a triste notícia, né? Mas ele disse: olha, uma cobrança que eu faço para você, você tem que usar o teu chapéu. É isso que eu vou cobrar de você pelo serviço que eu fiz. Você não está usando o chapéu, né? E então, é difícil para a gente.
e ele todo dia ali fazendo o seu trabalho, e mais que um diretor assim de limpeza, porque ele é um homem que trabalhava junto, além de comandar o pessoal ali, ele trabalhava junto. À tarde a gente via ele ali, estava com a sua roupa sujinha de terra, muitas vezes, para colaborar com a população. Então, ele, o seu Mário Turcão também, que nós diz, às vezes eu vejo ele ali com as mãozinhas, que às vezes nem a digital não passa, né? Ali, mexendo com as flores. São umas pessoas que está ficando raro hoje em dia. Então, a gente tem que tirar muito o chapéu para ele ali, e para a família, que Deus venha confortar o coração de todos os familiares, porque não é fácil um momento desse. Creio que todos aqui, os vereadores que aqui chegaram, já hoje comentava com o presidente Dimas, porque tem uma história, e o povo assim reconheceu, né? Marquito, que tem vários mandatos, seu Francilei, que foi vereador em Piraí, foi ali em Araputi, né? Então, umas histórias assim que a gente tem que tirar o chapéu. E meu amigo Pominha, eu peço desculpas aqui, não pude vir devido a um compromisso que eu tinha no Sertão, no lançamento do seu livro, mas assim, eu sei, porque quando eu lancei os meus CDs evangélicos, ficava aquele frio na barriga, é emocionante. Então, que Deus venha abençoar muito você, tá? Para a família do seu Quito, deixo aqui um abraço. Creio que todos os vereadores estão aqui até emocionados, porque é um companheiro que se foi, mas deixou um legado grande e um exemplo para nós seguir, com aquela humildade dele, né? Aquela educação que ele tinha, que é assim para cuidar do nosso povo. Se às vezes eu digo um sim, ali bem, um não, com respeito, às vezes é melhor com um sim, dizer um sim, às vezes não ter muita educação com a população, porque nós estamos num cargo público, temos que se dedicar e atender bem nosso povo. Muitas vezes não dá para fazer, mas a gente tem que explicar e atender com amor, tá bom? Que Deus abençoe, são essas minhas palavras nesse dia de hoje. Está com a palavra o vereador Samuel. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, aí quem nos ouve em casa. Primeiramente, começar aí dando os parabéns para o nosso amigo Rafael. O Rafa aí sabe o quanto que eu admiro o trabalho dele, esse entusiasmo que ele tem pela história do nosso município, né? Tenho certeza que isso aí será mais um livro de grande sucesso, né, Rafa? Assim como tudo que você se propõe a fazer na tua vida. Então, parabéns, que Deus te abençoe, né? Muito sucesso na tua carreira e em tudo que você venha fazer. Não pude estar presente, mas não tinha dúvida que seria um grande sucesso o lançamento do seu livro. Deus abençoe você e muito sucesso na tua caminhada. E aí, né, pessoal, como os nossos colegas aí já falaram, né, referente ao nosso amigo Quito, né, o que falar desse cara, né? Eu acho que não tem palavras que expressem aí o sentimento de perda que tivemos aí com a partida desse grande companheiro, né? Um cara que não era um chefe, ele não era um líder, ele estava ali sempre junto com a sua equipe, né? Era um chefe que não mandava, e sim fazia, né? Muitas vezes aí a gente encontrava ele com a ferramenta na mão ou jogando um saco de lixo em cima dessa caminhonete. Muitas das vezes, né, eu tenho o hábito de sair fazer umas corridas de manhã. Às vezes, às 5, 6 horas da manhã, encontrava com o Quito na rua, carregando galhada no caminhonete particular dele. Então, né, esse legado, essa história que ele deixa aí, né, que sirva de exemplo para todos nós, né, um exemplo de ser humano, um exemplo de amigo, um exemplo de servidor público, né, um cara que vestiu a camisa, não da prefeitura, vestiu a camisa do município e fazia, né, por amor, como diz o Marquito, não tanto por questão salarial, que muitas vezes a gente via aí trabalhando no final de semana, fora de hora, né, sem ter uma hora extra, sem ter nada, mas estava ali, né, sempre com um sorriso estampado, e você mandava uma mensagem para ele, fazia um pedido, você só ouvia que ele, deixa comigo, e você podia deixar, que realmente a coisa saía. Eu fico, de certa forma, feliz, porque todas as vezes, né, que eu tive a oportunidade de conversar com o Quito,
e que eu pude expressar para ele a admiração e o respeito que eu tinha pela pessoa dele, eu não desperdicei nenhuma dessas oportunidades, né? Inclusive, algumas dessas vezes, falei até mesmo aqui na tribuna dessa casa, né, que se a gente tivesse aí 10, 15 cargos comissionados como o Quito, a gente estaria faceiro aí na nossa prefeitura. Então, que Deus, né, o receba de braços abertos, né, deu o descanso merecido à pessoa que ele foi, e a sua família aí, né, que sinta o nosso caloroso abraço, né, que Deus venha confortar a todos nesse momento tão difícil, e com o tempo, né, que vai ficar essa saudade e lembrar das coisas boas, né, aquele cara feliz, faceiro, sorridente e companheiro. Então aí, que Deus abençoe a família do nosso amigo Quito, e que Deus abençoe a todos nós, e uma boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Vinícius. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público aqui presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Jaguariaíva e ao pessoal que vai nos assistir depois pelo YouTube. Recebi com muita tristeza, né, no dia de ontem, a notícia do falecimento do nosso amigo Quito Cojo, né? Com certeza um homem de fundamento, que tem um histórico aí muito importante na nossa cidade, não só na parte política, mas na questão de serviços prestados, né? Então, desejo aí que Deus esteja confortando a toda a família, né? E que para nós fique essa lembrança positiva aí do homem que ele foi. Gostaria de desejar os parabéns também ao amigo Rafael Pomin, né, pelo livro sobre a história do Tidoca. Cresci escutando histórias do Tidoca, porque sempre fui muito amigo do Manfinho, né, neto do seu Eurico. Então, eu escutava as histórias ali diretamente do seu Eurico, contava com muito entusiasmo, né. Então, a gente pode ver aí, até pelo que mencionou o nosso amigo Francilei também, da questão da primeira patrola lá, né? Tidoca, que foi aí contemporâneo do Juscelino Kubitschek, né, politicamente falando. Então, a gente tem certeza que deixou um marco aí de revolução na história de Jaguariaíva. Então, parabéns pela tua iniciativa, né, que você possa continuar fazendo esse trabalho aí de outros nomes importantes da nossa cidade. Na quinta-feira passada, estive em reunião na prefeitura, juntamente com a minha tia Graciane, diretora do Colégio Estadual Nilo Peçanha, também com o prefeito Juca e com o nosso secretário aí, o Homero, né, para tratar da regularização do terreno do Colégio Nilo Peçanha. Então, como já foi feito lá com a questão do Colégio Olavo Bilac, né, um patrimônio que ele está atendendo a um colégio estadual, né, ele deve estar de posse de propriedade do Estado e não do município. Então, pegando aquela deixa, né, eu fui pesquisar lá na prefeitura para poder fazer essa regularização, porque isso traz mais autonomia para o colégio, né? Porque os colégios eles estão sempre em constante movimento, né? A tendência é que se aumente o número de alunos, a tendência é que surjam novas demandas, e essas demandas precisam ser atendidas, sejam elas na parte esportiva, com quadras, na parte didática e letiva, com as salas de aula, ou com refeitórios, né? Ou até manutenções preventivas e corretivas na estrutura como um todo. Então, o terreno estando em propriedade do Estado e tendo autonomia para o colégio, isso facilita o repasse de recursos e agiliza todo o trâmite burocrático das obras. Então, isso daí é uma medida muito importante, né, que a gente vai poder estar dando seguimento aí nos próximos meses, né. Então, agradeço aí a atenção que me foi dada lá na prefeitura e que com certeza vai beneficiar toda a comunidade escolar lá do colégio essa medida. No dia de ontem, né, estive em Curitiba, fui visitar lá o meu amigo, irmão, deputado estadual Luiz Fernando Guerra, né? Ele já destinou aí uma verba de R$220 mil para a aquisição de uma van para transporte de pacientes na saúde. Então, ele
fez essa destinação de recurso, já foi oficiado aqui para a Prefeitura, né? Já está na fase de anexação dos documentos para poder começar o processo licitatório. Inclusive, estive em conversa hoje com o nosso secretário de Saúde, Marlos, que falou que é de extrema importância a vinda dessa van para transportar os pacientes, que é uma demanda aí que eles precisam, quanto mais carros, melhor, né? Porque o fluxo de pessoas é grande, né? Ainda mais que você tem que levar para atendimentos e cirurgias de especialidades em outros municípios, então isso aí com certeza vai beneficiar o nosso município. Então, estou acompanhando de perto ali para poder cobrar celeridade na licitação dessa van, né, assim que possível. E agradeço mais uma vez ao meu amigo deputado estadual Luiz Fernando Guerra. E para finalizar, né, outro assunto que tratei lá também, como o deputado ele é presidente da Comissão de Indústria e Comércio, né? Então já aproveitei para reforçar com ele a importância de nós cobrarmos medidas para amenizar essa questão do tarifaço que tanto impacta o nosso município. Então ele falou que está em conversa com o governo, né, para ver o que pode ser feito para amenizar essa situação, né, o que tiver no alcance lá do governo, seja alguma questão tributária, alguma postergação, enfim, estão estudando possibilidades. E também já fiquei alinhado com ele de fazermos uma visita na semana que vem, num congresso da FIEP, né, que é essa Federação das Indústrias. Então, vai ter um congresso voltado ao setor moveleiro lá. Então, estarei participando lá, representando a Associação Comercial de Jaguariaíva, a CIAJA, né, juntamente com alguns madeireiros aqui da cidade, para que a gente possa estar vendo ali novas oportunidades, né? Sempre que tem uma crise, você tem que se reinventar. Então, vamos lá buscar fazer novos contatos, estudar novas possibilidades para o setor madeireiro e novas oportunidades para a nossa cidade de Jaguariaíva. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Está com a palavra o vereador William. Boa noite a todos. Prezado presidente, caros colegas vereadores, aos presentes dessa casa, meu boa noite, aos ouvintes da Rádio Jaguariaíva também, boa noite. Já foi comentado pelos colegas, né, da grande perda que a nossa cidade teve, o nosso amigo Quito Cojo. Nós estive aqui com a família em algum período, das 11h30 às 2h, onde a gente pôde conversar. O Quito Cojo, eu já conheci ele na época da minha infância, a gente era vizinho. Quando meu pai foi morar no bairro do Lagoão, só tinha os Copen e os Cojo. E a gente teve a oportunidade de ter um grande período de convivência, vizinhos como a família Cojo e Copen. E sempre Quito Cojo estava, de alguma forma, presente em todas as demandas que a gente pedia. Ele mandava, comentava, tirava foto, mostrava, ele me chamava, né, foi brincar, William, né, no seu português, ele chamava William, e mandava para mim, William, ficou bom, me mandava foto, tenho aqui guardado, registrado aí, mostrei para sua família ontem, e eu pude dar um abraço nessa madrugada no seu filho Júnior e parabenizar ele pelo pai que ele teve, e que um grande ser humano, principalmente no que tange a esse ser humano de servir. Ele não trabalhava como servidor, ele servia como servidor. É uma diferença gigante que o Quito carregava sobre ele. E fica aqui as nossas orações, né, os nossos abraços a toda a família, desejando que o Espírito Santo conforte cada coração, porque a gente sabe bem, por quem já passou sobre isso, o dia de hoje é triste, mas sempre a saudade é algo que aperta a cada dia. Mas a gente confia em Deus e sabe que um dia breve tudo isso aqui vai acabar e a gente vai poder se reencontrar. Quero aqui aproveitar
parabenizar meu amigo, e eu tenho o privilégio de ter como assessor o Rafael Pumin, esse cara inteligente, e ele sabe do carinho que eu tenho pela vida dele, e o tanto que eu sou fã do historiador Rafael Pumin. Eu acho que dispensa qualquer comentário, Rafael, você é uma peça fundamental da nossa cidade, é um ser humano incrível e, com a tua inteligência, você buscou isso, estudou. E é incrível, eu sempre falo isso, é incrível como você parece que nasceu para essa questão de historiador mesmo. Você fala com conhecimento, com veemência, e não é à toa que você chegou onde você chegou. Tendo o privilégio de ser aí, pessoas de longe vêm até aqui, né, poder dar aquele abraço e parabenizar você também. Com certeza, acho que faltaria espaço em qualquer lugar, igual o nobre amigo Marquito falou. A gente fica preocupado, sim, mas, de repente, acho que a preocupação maior foi se ia ter lugar, né? Mas fica aqui o nosso reconhecimento e que Deus continue abençoando a sua carreira aí. A gente sabe que você está como assessor aqui, mas é um pequeno espaço assim, de tempo, que você tem coisas muito maiores para viver. E eu desejo tudo que vier de bom para a tua vida, que Deus tiver para a tua vida, que você viva tudo isso. E eu só quero comentar, no resto do tempo, eu estive visitando, quinta-feira passada, com meu amigo vereador Samuel, a Lupa Substratos ali, onde a gente fez um tour, né, pela empresa, conhecendo o seu Ulisses Girardi, e como é bom ouvir de um empresário que tem tanto em São Paulo quanto aqui em Jaguariúva uma empresa. E ele acredita tanto nessa empresa, essa Lupa Substrato Jaguariúva, e ele falando para nós ali que dos clientes que ele tem, em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo mesmo, e a gente falando que a maioria dos clientes dele, os produtos mesmo, a maioria, ele está agora começando com um produto novo, né? E a gente se sente honrado por um grande empresário como esse, por acreditar em Jaguariúva. Está ali, às vezes, quietinho, ouve falar sobre a Lupa e tal, mas até falo para os colegas que ainda não visitaram, visite-o, que como é importante a gente conhecer essas empresas e a grandiosidade que estão levando o nome de Jaguariúva por tantos lugares. Até eu brinquei com ele, nós estávamos ali na produção, né? Eu falei assim, olha, você poderia colocar uma frase aqui nesse pacote seu aqui, colocando de Jaguariúva para o mundo, né? E ele gostou da ideia, quem sabe vai sair essa frase, né? Então é isso, a gente está visitando, trabalhando e desejando sempre o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Adilson. Senhor presidente, amigos, companheiros vereadores, todos que se fazem presente aqui na sessão, ouvintes da Rádio Jaguariúva, internautas, a toda a nossa população de Jaguariúva, boa noite. Quero falar aqui um pouquinho, foi falado aqui de falecimentos, né, do senhor Quitocojo. A gente trabalha ali junto com o senhor Quitocojo, mas em breve vou falar mais um pouco. Mas esse mês foi um mês de tristeza, de tantos falecimentos que teve aqui em Jaguariúva. 17 pessoas faleceram aqui, foram sepultadas aqui no nosso município. Dia 1º/9, faleceu a senhora Maura Martins da Costa Passos. Também uma grande senhora que fez tantas histórias aqui no município. Uma família muito grande. O dia 2/9, faleceu a senhora Vera Lúcia, também sepultada aqui no nosso município. O dia 5/9, faleceu o pastor Leucis, aqui também no nosso município. O dia 8/9, faleceu a senhora Maria Aparecida. O dia 8/9 também, a senhora Nisandra. O dia 10/9, a senhora Maria Edith. O dia 11/9, uma pequena criança, Antonella Meleque. O dia 12/9, faleceu a Maria Edeusira. O dia 15/9,
faleceu o senhor José Francisco. O dia 16/9, João Domingues, conhecido como Capacete. O dia 16/9 também, a senhora Marisa Cojo, irmã do companheiro e amigo, ex-vereador, presidente Quito Cojo. O dia 17/9, o senhor Paulo Martins Toledo. O dia 21/9, o senhor Ismair, irmão Ismair Tomás, que também tanto batalhou aqui na evangelização das pessoas no município de Jaguaraí. Eu, desde criança, o Piazinho ainda, o Ismair, ligava para mim: Adilson, chegou um pregador aqui, você não vai comigo levar lá no Cerrado da Roseira? Eu falei: não vou, irmão Ismair. Então, muitas coisas ele batalhou aí, ex-maquinista ferroviário, o senhor Ismair. E o dia 21 também, o senhor Pedro Babiuk. O dia 20, um outro senhor conhecido de toda a população, o senhor Valmir Valengo, morador ali no centro, conhecido de toda a população. O dia 21, o senhor Silvestre. E o dia 22, o companheiro que fez história aqui, já contado por todos, o senhor Quito Cojo. Então, é muita tristeza por ver todas essas pessoas, né, que fizeram grandes coisas aí, passaram pela cidade, tiveram suas trajetórias aqui, deixaram marcadas as suas histórias no nosso município. O Quito Cojo, trabalho com ele há muito tempo. Ainda essa semana, várias vezes, semana passada, o Quito Cojo, eu marcava de 5h30 encontrar com ele lá no condomínio Matarazzo para ir cortar uma árvore junto com ele. Ia lá, eu trepava na árvore, cortava, o Quito Cojo embaixo carregando os galhos das árvores. Então, o Quito Cojo é um homem que não tem hora, não tinha hora, reconhecido pelo prefeito, pelo vice-prefeito. Ainda na sexta-feira, cheguei lá do serviço, 5h30 da tarde, e o companheiro meu falou: que tem Quito Cojo? Está sentado lá numa manilha, nunca vi o Quito Cojo sentado com a cabeça baixa, assim. Eu falei: o Quito Cojo, Carlão, ele está nervoso, está sentado lá nervoso, porque faleceu a irmã dele a semana passada. E realmente estava com esse nervo, acho que ultrapassado, que na segunda-feira ontem nós fomos ver ele caído lá no chão, lá, né, falecido. Então, o nervo foi tão grande que trouxe ele ao seu falecimento. A gente sabe, como todos os vereadores aqui narraram a sua trajetória, que é reconhecida, não só por nós, mas por toda a população, por esse carinho que tinha com todo mundo. Quando ligavam para ele, com certeza era uma das pessoas que sempre atendia o telefone, né? E nunca dizia não, mesmo que a vez não conseguisse fazer o atender, ele dava um jeito de não deixar a pessoa nervosa pela sua resposta. Então, parabéns à família, que Deus conforte o coração de todos esses falecidos aí, das famílias dos falecidos, que com certeza Deus teve um lugar bom para eles. Que Deus abençoe a todos. Essas minhas palavras, e muito obrigado, presidente. Finalizando a palavra, está o presidente Dimas. Mais uma vez, meus cumprimentos aos colegas vereadores, a todos pouco presentes, a todos que estão nos ouvindo. Também quero, né, deixar meus sentimentos à família Cojo. Quito Cojo aí, como os vereadores já falaram, o Marquito, o Francilei, que são vereadores antigos, o Adilson, já passou por essa casa, foi vereador, foi presidente dessa casa, foi vice-presidente, foi primeiro secretário, ocupou sempre a mesa. E contribuiu muito com o município, né? Trabalhando aí, como todos dizem, dia a dia e há tempos. Passou mandatos de um, de outro, e ele sempre trabalhando da mesma forma, independente de qual pessoa fosse, ele estava atendendo. Então, mais uma vez, meus sentimentos e minha solidariedade à família Cojo, que Deus conforte o coração de todos. São essas as minhas palavras.
Hoje não tem nenhuma matéria em pauta, que não colocamos até porque, para comentar mais sobre mesmo, né, sobre o Quito, até o Marquito até tinha sugerido até que cancelasse a sessão, mas eu achei melhor que nós fizesse a sessão, Marquito, e comentasse sobre a trajetória do senhor Quito Cojo. Seguindo o rito regimental, abrimos espaço para a parte dedicada às explicações pessoais, sendo válido lembrar que no artigo 162 e parágrafos permite a manifestação somente sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, devendo o vereador solicitar sua inscrição no decorrer da sessão. Lembrando que após o anúncio dos inscritos pelo secretário fica vedada a inscrição. Solicito o primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 2 vereadores inscritos e está com a palavra o vereador Alain. Boa noite a todos. Eu tinha esquecido de me inscrever já hoje. Também quero comentar do Quito, como todo mundo falou, um servidor aí que sempre serviu, que sempre trabalhou com honestidade, garra e dedicação para o nosso município. Quero deixar os meus pesos para a família aí. E que Jaguaraíva realmente perdeu um grande homem. Também quero aproveitar para parabenizar também meu amigo Rafael Pumin. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo livro. Peço desculpas, também não pude estar presente devido ao meu trabalho, mas sabe que eu sou um admirador e um fã seu de seu trabalho. Obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Vinícius. Declino da palavra. Senhor presidente, são esses os vereadores que estavam inscritos. Ao dar por encerrada a sessão, agradeço a presença de todos os membros dessa Casa de Leis e de pessoas que vieram prestigiar a sessão, marcando a realização da próxima sessão ordinária para o dia 30 de setembro de 2025, às 18 horas, nesse mesmo recinto ou em local previamente estabelecido. Uma boa noite a todos.